Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu. Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os ursos, e particularmente sobre a seguinte questão: por que os ursos hibernam? Mas antes da gente começar, eu queria fazer um convite para você. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de pessoas que escutam pela plataforma deles. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, você pode contribuir com uma assinatura mensal e, em troca, você vai receber alguns benefícios que estão disponíveis lá na plataforma da Orelo. Tudo bem? Então vamos lá. Quem são os ursos? Os ursos são animais mamíferos, assim como nós, então eles fazem parte do filo dos cordados, do subfilo dos vertebrados, da superclasse tetrápoda e da classe dos mamíferos. Todos os mamíferos se alimentam de leite, e os ursos também. Diferente de nós, seres humanos, em que o aleitamento materno ele é recomendado no mínimo até os 6 meses de vida, os filhotes de ursos se alimentam de leite até os 30 meses de vida. Depois disso, eles se tornam onívoros, ou seja, eles vão se alimentar tanto de vegetais quanto de animais. Outra coisa interessante sobre os ursos é que eles são animais muito higiênicos, então eles adoram tomar banho. Além de tomar banho, eles são ótimos nadadores e pescam muito bem. Mas, afinal, quantas espécies diferentes de ursos existem no mundo? Atualmente, nós temos 8 espécies de urso. Vou falar aqui para vocês o nome popular dessas espécies. Os ursos negros norte-americanos, os ursos marrons, ursos polares, ursos negros asiáticos, ursos andinos, ursos panda, ursos preguiça e ursos de sol. No Brasil, nós não temos urso, mas na América do Sul a gente encontra a espécie chamada de ursos andinos, ou também chamado de ursos de óculos. A gente vai encontrar essa espécie na Bolívia, no Equador, na Colômbia, na Venezuela e no Peru. Apesar de encontrarmos esses animais na natureza, eles são classificados pela União Internacional para a Conservação da Natureza como uma espécie vulnerável, ou seja, é uma espécie que em um futuro próximo ela pode entrar em extinção. Os ursos são animais solitários, a gente só vai encontrá-lo com outro no momento de acasalamento, ou seja, quando eles vão se reproduzir, e cada fêmea ela vai ter de 2 a 3 filhotes por gravidez. O tempo de gestação ele vai variar de acordo com a espécie. Então, por exemplo, os pandas, o filhote ele vai se desenvolver aí dentro do corpo da mãe de 90 até 160 dias, o urso pardo de 180 a 270 dias e assim por diante. Mas afinal de contas, o que é a hibernação e para que ela serve? Bom, os ursos são animais homeotérmicos, também chamados de endotérmicos. O que significa isso? Que a temperatura interna do corpo desse animal, ela não vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. É a mesma coisa que a nossa temperatura. Por exemplo, se você vai para um lugar que esteja muito calor, numa praia nordestina, em que está com os termômetros da cidade batendo 40 graus, se você colocar um termômetro embaixo do seu braço, a sua temperatura vai estar entre 36 e 37 graus. Agora, se você for para um lugar muito frio, por exemplo, você vai passar as suas férias de inverno em Bariloche esquiando. A temperatura dos termômetros da cidade está abaixo de 0. Se você colocar um termômetro embaixo do seu braço, a sua temperatura vai estar entre 36 e 37 graus. Nós também somos animais endotérmicos, ou seja, a temperatura interna do nosso corpo ela não varia com a do ambiente, assim como os ursos. Então, o que é esse processo de hibernação? Em locais em que o clima é muito frio, durante o inverno, eu tenho, além das temperaturas abaixo de 0, uma escassez de alimento. Então, nesse período, os ursos eles dormem por um longo tempo, uma grande soneca. Para quê? Para que eles possam passar por esse momento, armazenar energia, ficar com a atividade cerebral estabilizada, para que numa época mais propícia, depois que esse inverno passar, eles possam despertar novamente com o metabolismo funcionando perfeitamente. Durante esse processo de hibernação,
a temperatura do corpo do animal, a frequência respiratória, ela vai diminuir muito e o metabolismo dele ele chega quase a zero. E aí depois, quando passa-se esse período ruim, o urso ele volta ativa normalmente. Outro fato interessante, que muitas vezes aparece em desenhos animados em que eu tenho ursos, é o hábito deles dormirem grandes períodos do dia. Isso é verdade? Realmente é verdade. Os ursos são animais predadores, então eles estão no topo da cadeia alimentar e eles preferem caçar ou durante o período da manhã, bem cedinho, ou durante a noite. O restante do dia, geralmente eles passam tirando sonecas, mas isso não quer dizer que eles estão dormindo profundamente. A qualquer barulho, qualquer sinal de perigo, eles conseguem acordar. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe este áudio com os seus amigos e até a próxima. Beijinhos!